Desde que o ser humano começou a explorar o planeta, uma pergunta nunca deixou de ecoar: será que conhecemos mesmo todas as criaturas que habitam a Terra? Por mais que a ciência avance, o mundo natural continua guardando segredos e alguns deles parecem desafiar tudo o que acreditamos saber sobre a extinção. Imagine criaturas antigas, tidas como desaparecidas há milhares ou até milhões de anos, ainda vivas, escondidas em florestas intocadas, nas profundezas abissais dos oceanos, ou em cavernas onde a luz quase nunca chega. Parece improvável, mas, vez ou outra, a natureza nos surpreende. O selacanto, por exemplo, um peixe que se acreditava extinto desde a época dos dinossauros, reapareceu nadando em águas profundas em 1938, deixando o mundo científico em choque. Esse acontecimento nos faz pensar: se uma espécie pode enganar a extinção, quantas outras ainda estão por aí, longe dos nossos olhos? Neste episódio, vamos explorar 10 animais extintos que, talvez, ainda estejam vivos, não como lendas, mas como sobreviventes silenciosos de um passado esquecido. Vamos cruzar oceanos gelados, florestas misteriosas e desertos esquecidos, para investigar relatos, pistas e indícios deixados pela história, e tentar responder a uma pergunta que há séculos instiga exploradores e cientistas: o fim dessas espécies foi realmente o fim, ou apenas o começo de um novo mistério? Por milhões de anos, ele reinou absoluto nas profundezas, um predador tão colossal que fazia até o grande tubarão branco parecer pequeno. O megalodon, cujo nome significa literalmente dente grande, foi o maior tubarão que já existiu. Estimativas indicam que podia ultrapassar 18 metros de comprimento, com mandíbulas capazes de esmagar ossos de baleias como se fossem conchas frágeis. Acredita-se que tenha desaparecido há cerca de 2,6 milhões de anos, junto com o resfriamento global, que mudou os mares do planeta. Mas será que ele realmente sumiu? Relatos misteriosos vindos de pescadores e submersíveis modernos descrevem sombras gigantescas, silhuetas que se movem a centenas de metros abaixo da superfície, em zonas onde a luz do sol jamais chega. Em 1954, a tripulação de um navio australiano teria testemunhado um tubarão com mais de 20 metros de comprimento, um monstro que desapareceu nas águas, antes que alguém conseguisse provar o que viu. É claro, a ciência permanece cética. Sem fósseis recentes, não há confirmação. Mas o oceano cobre mais de 70% da Terra, e conhecemos menos das suas profundezas do que da superfície da Lua. Será impossível imaginar que um caçador pré-histórico ainda nade silenciosamente sob as correntes, caçando no escuro? Entre ondas e mistérios, seguimos em frente porque o próximo animal também desafia a extinção. Mas desta vez, nas florestas úmidas da Ásia, onde lendas e ciência se misturam em um só rugido. Nas florestas densas e enevoadas da ilha de Java, na Indonésia, o som do vento ainda parece carregar um rugido distante, o eco do tigre de Java, Panthera taigua sondaica. Menor que seus parentes de Sumatra e Bengala, esse felino era um mestre da camuflagem, com listras escuras e um olhar feroz que o tornava o predador supremo da ilha. Acredita-se que tenha sido declarado extinto na década de 1980, vítima da caça e da destruição de seu habitat. Mas, entre os habitantes locais, há quem diga que ele nunca se foi. Relatos de caçadores, biólogos e moradores descrevem avistamentos de grandes felinos que não se encaixam nas espécies conhecidas. Em 1997, um guarda florestal registrou pegadas frescas grandes demais para um leopardo, pequenas demais para um tigre moderno. Nos anos seguintes, câmeras automáticas captaram sombras listradas cruzando trilhas no crepúsculo. Seria um sobrevivente solitário, escondido nas montanhas Merubetiri, uma região quase impenetrável onde o tempo parece ter parado? Os cientistas se dividem. Alguns dizem que é impossível, que a população foi reduzida a zero há décadas. Outros, mais cautelosos, lembram que novas espécies são redescobertas todos os anos, e que o silêncio das florestas pode esconder segredos mais antigos do que imaginamos. Se o rugido do tigre de Java ainda ecoa, ele é o som da resistência, um lembrete de que a natureza nem sempre obedece às nossas certezas. E enquanto as sombras da selva guardam seus mistérios, viajamos agora para as águas frias do norte, onde outro gigante, desaparecido há séculos, ainda pode estar deslizando entre as ondas geladas.
Nas profundezas silenciosas dos mares gelados, onde a luz se dissolve em escuridão, poderia ainda nadar uma sombra vinda do Eoceno basilossauro, um dos primeiros gigantes do reino dos mamíferos marinhos. Apesar do nome significar lagarto-rei, ele não era um réptil, mas sim um ancestral distante das baleias modernas. Com até 18 metros de comprimento e mandíbulas armadas de dentes afiados, o basilossauro foi o terror dos oceanos há mais de 35 milhões de anos, caçando peixes, tubarões e até outros cetáceos primitivos. A ciência o considera extinto há eras, mas relatos curiosos surgem de tempos em tempos, especialmente nas regiões do Atlântico Norte e do Golfo do México, onde marinheiros afirmam ter visto criaturas longas e serpenteantes rompendo a superfície, como serpentes marinhas gigantes. Em 1934, uma equipe de pescadores noruegueses relatou o encontro com um animal semelhante a uma baleia, mas com corpo de serpente e movimentos sinuosos. Lenda? Exagero? Talvez. Mas, e se parte dessas visões for memória biológica, o eco de uma linhagem que nunca desapareceu completamente? Os oceanos ainda escondem segredos imensos. Existem espécies descobertas apenas no século XXI, vivendo a milhares de metros de profundidade, em lugares onde nenhum olhar humano alcança. Se um mamífero marinho ancestral sobreviveu nas trevas abissais, o basilossauro seria o fantasma perfeito, um predador invisível deslizando sob o gelo, tão antigo quanto o próprio março. E enquanto as águas se fecham sobre esse mistério, nosso caminho nos leva de volta à terra firme para uma floresta úmida e esquecida, onde rumores falam de uma ave gigantesca que poderia desafiar o próprio tempo. Nas terras quentes e misteriosas de Madagascar, entre manguezais e florestas tropicais, conta-se que ainda há pegadas enormes marcando o chão tão grandes que um homem poderia se deitar dentro delas. Elas seriam vestígios do Aepyornis, o lendário pássaro-elefante. Essa criatura colossal, que podia atingir 3 metros de altura e pesar quase meia tonelada, foi uma das maiores aves que já caminharam sobre a Terra. Incapaz de voar, vagava lentamente por pântanos e campos abertos, alimentando-se de frutas e vegetação densa. Acredita-se que tenha desaparecido há cerca de 1000 anos, vítima da caça humana e da destruição do habitat. Mas em Madagascar, o desaparecimento nunca foi definitivo. Desde o século XIX, exploradores e nativos relatam encontros com pássaros gigantes que fogem ao serem avistados. Em 1658, um navegador francês descreveu ovos maiores que qualquer coisa já vista idênticos aos do Aepyornis, sendo usados por tribos locais. Mesmo séculos depois, fósseis intactos e ovos inteiros continuam sendo encontrados, alguns com conteúdo biológico preservado, como se o tempo tivesse apenas feito uma pausa. Seria possível que um pequeno grupo de Aepyornis tenha sobrevivido em áreas remotas do sul da ilha, escondido entre pântanos e florestas inexploradas? A ciência duvida, mas a natureza de Madagascar é cheia de surpresas e a cada nova expedição, novos mistérios surgem. Seja como for, o fantasma dessa ave gigante ainda paira sobre a ilha, lembrando-nos de que a fronteira entre o mito e a memória pode ser mais tênue do que imaginamos. E das planícies tropicais, seguimos agora para o coração gélido do norte, onde uma criatura lendária, coberta de pelos e lembrada em histórias de gelo e fogo, talvez ainda pise o solo da terra. Nos confins gelados da Sibéria, o vento sopra como um lamento antigo. Sobe camadas eternas de gelo, jazem corpos quase intactos de gigantes cobertos de pelos, testemunhas silenciosas de uma era perdida. O mamute lanoso, Mammutus primigenius, é, talvez, o mais icônico dos animais pré-históricos, símbolo de uma época em que o homem e o gelo disputavam o domínio do mundo. Com seus imensos chifres curvados e espessas camadas de pelo, esses colossos vagavam pelas tundras da Eurásia e da América do Norte há mais de 10.000 anos, alimentando-se de capins e arbustos, sob o frio implacável da Era do Gelo. A ciência nos diz que eles desapareceram no final do Pleistoceno, mas há indícios de que alguns sobreviveram bem mais tempo do que se imaginava. Em ilhas isoladas do Ártico, registros indicam populações de mamutes vivendo até 3.700 anos atrás, ou seja, enquanto as pirâmides do Egito já se erguiam no deserto. E,
Nos últimos séculos, exploradores russos e caçadores de peles relataram encontros com elefantes peludos vagando entre as nevascas, deixando pegadas imensas na neve recém-caída. Recentemente, projetos de clonagem e recuperação genética reacenderam a esperança e a polêmica de trazer o mamute de volta. Mas talvez não seja necessário trazê-lo se ele nunca se foi completamente. O permafrost ainda guarda segredos, e em um planeta tão vasto, nem todos os vales foram explorados. Enquanto o frio siberiano sussurra histórias de gigantes adormecidos, seguimos agora para o calor úmido das Américas, onde uma fera poderosa, de garras descomunais e hábitos noturnos, pode ainda se mover entre as sombras da floresta. Nas florestas úmidas da Amazônia, onde a neblina se mistura ao canto distante dos pássaros, há histórias que parecem ecoar de um tempo esquecido. Povos indígenas falam de um animal imenso, coberto por uma pelagem espessa, que derruba árvores com as garras e se move lentamente pela mata, como se o próprio chão tremesse sob seu peso. Eles o chamam de mapinguari. Para os cientistas, esses relatos podem ser apenas mitos, mas alguns acreditam que descrevem o fantasma vivo do Megatherium, a preguiça gigante que desapareceu há cerca de 10.000 anos. Esse colosso terrestre podia alcançar 6 metros de altura quando ereto, e pesar mais de 4 toneladas. Apesar de seu tamanho monstruoso, era um herbívoro pacífico, que usava suas garras enormes para puxar galhos e folhas. Fossilizado em cavernas e pampas da América do Sul, o Megatherium foi contemporâneo dos primeiros humanos do continente, e talvez tenha sobrevivido mais do que imaginamos. Há registros de ossos muito mais recentes do que o esperado, além de pegadas misteriosas encontradas em áreas remotas do Acre e da Bolívia. Alguns exploradores do século XX afirmam ter ouvido rugidos graves vindos da mata e sentido o chão tremer, como se algo gigantesco se movesse nas sombras. A ciência, cautelosa, pede provas. Mas a floresta amazônica ainda guarda milhões de quilômetros inexplorados, um paraíso de espécies desconhecidas, onde o passado pode ter se refugiado. E se o Megatherium ainda caminha entre as árvores, ele é o guardião silencioso de um tempo perdido. Um lembrete de que o poder da vida, às vezes, é mais teimoso do que a própria extinção. Agora, seguimos rumo ao sul do planeta para um continente isolado e gelado, onde os ventos da Antártida talvez escondam o eco distante de um monstro alado. Nos céus esquecidos do Cretáceo, muito antes das aves modernas, reinava um senhor absoluto do ar, o Pteranodon, um dos maiores répteis voadores que já existiram. Com uma envergadura que podia ultrapassar 7 metros, ele planava sobre oceanos rasos e costas tropicais, mergulhando para capturar peixes com um bico longo e afiado. Extinto há cerca de 66 milhões de anos, esse gigante alado parece ter desaparecido com os dinossauros, mas relatos estranhos vindos de lugares remotos lançam dúvidas sobre essa certeza. Desde o século XIX, exploradores relataram avistamentos de aves monstruosas nas florestas da Nova Guiné, no Congo e até nas planícies dos Estados Unidos. Criaturas com asas membranosas, bicos pontiagudos e uma crista óssea no topo da cabeça, detalhes idênticos aos do Pteranodon. Nativos da África Central descrevem um ser chamado Congamato, um espírito das águas que ataca pescadores e derruba canoas. Curiosamente, desenhos locais feitos séculos atrás mostram algo assustadoramente parecido com um pterossauro. Seria possível que, em regiões quase intocadas pelo homem, uma linhagem ancestral de répteis voadores tenha sobrevivido, evoluído e se adaptado ao tempo moderno? Para a ciência, a ideia soa improvável, mas não impossível. O planeta já provou, inúmeras vezes, sua capacidade de guardar segredos. Quando o sol se põe e o céu se torna uma tapeçaria de sombras, é fácil imaginar asas imensas cortando o horizonte, como fantasmas de um passado que se recusa a desaparecer. E enquanto as histórias desses monstros alados ecoam no vento, nossa jornada agora mergulha novamente nas águas profundas, em busca de outro sobrevivente improvável, um réptil marinho, que alguns dizem ainda deslizar nas sombras do oceano. Nas águas geladas e escuras dos lagos e oceanos do norte, há histórias que se recusam a morrer. Entre elas, a mais famosa fala de uma criatura de pescoço longo que emerge silenciosamente da superfície, observando o mundo com olhos antigos. Seria apenas lenda? Ou o eco de algo que sobreviveu ao cataclismo que levou os dinossauros?
O plesiosauro, réptil marinho do período Jurássico, é o candidato perfeito para esse mistério. Com corpo robusto, cauda curta e nadadeiras poderosas, podia atingir até 15 metros de comprimento. Deslizava pelas águas com a graça de uma foca, mas com a imponência de um predador primordial. Acredita-se que tenha sido extinto há 65 milhões de anos, mas os relatos de criaturas semelhantes nunca cessaram. O mais célebre vem do Lago Ness, na Escócia, onde, desde o século VI, moradores afirmam ver algo imenso nadando sob a névoa. Em 1934, uma fotografia abalou o mundo, a silhueta de um pescoço longo erguendo-se sobre a água. Desde então, dezenas de observações, sonarizações e vídeos reacenderam o debate sempre inconclusivos, mas nunca completamente refutados. A ciência, cautelosa, aponta explicações, enganos visuais, troncos flutuantes, focas, ondas. Ainda assim, as medições de sonar de 2011 mostraram algo grande demais para ser explicado por qualquer peixe conhecido. E se o oceano, com seus abismos ainda inexplorados, abrigasse os últimos descendentes de uma linhagem antiga, escondidos em silêncio absoluto, enquanto as águas se fecham e as lendas voltam ao fundo, seguimos rumo às florestas densas do Congo, onde outro gigante pré-histórico terrestre e misterioso pode ainda deixar pegadas no lodo úmido da selva. No coração verde e pulsante da bacia do Congo, onde a luz do sol mal toca o chão e os rios serpenteiam como veias de um organismo vivo, existe uma lenda que desafia o tempo. Os povos locais a chamam de Mokele Membe, o aquele que interrompe o fluxo do rio. Descrito como uma criatura colossal, de corpo massivo, pescoço longo e cauda poderosa, o relato soa estranhamente familiar, como se alguém estivesse descrevendo um saurópode, o mesmo tipo de dinossauro que acreditamos extinto há mais de 65 milhões de anos. Exploradores do século XX, como Cole Agenbeck e James Powell, ouviram inúmeras histórias de caçadores que juravam ter visto o animal submergindo nos lagos profundos do Congo. Em 1980, uma expedição científica registrou grandes ondulações na água e pegadas circulares gigantes, impossíveis de associar a hipopótamos ou crocodilos. Um deles afirmou: "O que quer que seja, não pertence a este tempo." Apesar das dúvidas e do ceticismo, os relatos persistem, reforçados por décadas de tradições orais, que descrevem o Mokele como um guardião dos rios, uma força viva e antiga, que evita o contato com os humanos. A floresta do Congo ainda é uma das regiões menos exploradas do planeta, um labirinto verde onde novas espécies são descobertas todos os anos. Diante disso, seria tão absurdo imaginar que algo de outro tempo, sobrevivente do Cretáceo, possa ter encontrado refúgio ali? Entre o mito e a biologia, o Mokele Membe continua nadando na fronteira entre o impossível e o desconhecido, um lembrete de que nem toda história é apenas lenda. E agora, enquanto deixamos a selva africana para trás, nosso último destino nos leva ao gelo do extremo sul, onde uma fera pré-histórica das profundezas pode estar aguardando o momento certo para revelar-se ao mundo. Nas águas gélidas que cercam a Antártida, onde o frio é mortal e o silêncio reina absoluto, há histórias que falam de algo gigantesco deslizando sob o gelo, algo que o homem moderno raramente viu, mas que os mares ainda sentem. O cronossauro, um dos maiores répteis marinhos de todos os tempos, foi o predador supremo dos oceanos do Cretáceo. Com quase 12 metros de comprimento, mandíbulas repletas de dentes do tamanho de facas e uma força de mordida capaz de esmagar ossos como cascas de ovo, ele era o terror das profundezas há 90 milhões de anos. Os fósseis encontrados na Austrália e na Colômbia revelam um corpo poderoso, adaptado para a caça de outros répteis marinhos. Oficialmente, o cronossauro desapareceu junto com os dinossauros, mas relatos modernos reacendem a dúvida. Pescadores da Patagônia e marinheiros da Nova Zelândia já narraram encontros com criaturas marinhas imensas, de focinho pontudo e pele acinzentada, que lembram a descrição de um plesiosauro, ou algo ainda maior. Alguns oceanógrafos chegaram a registrar ecos de sonar, que indicavam formas de vida colossais, movendo-se em profundidades onde a luz não chega. Os céticos dizem que são apenas baleias desconhecidas, enganos ou ilusões. Mas o mar, vasto e insondável, é o último refúgio dos segredos da Terra.
E se, em alguma fenda abissal, uma linhagem ancestral de caçadores ainda sobreviver, o cronossauro seria seu herdeiro oculto, um fantasma que nunca deixou de caçar. E assim, das profundezas do oceano ao coração das florestas, encerramos nossa jornada por criaturas que talvez nunca tenham partido. Porque, no fim, a natureza não apaga sua própria história, apenas a esconde por um tempo. 10 criaturas, 10 mistérios. Alguns são lendas, outros, possibilidades científicas, mas todos carregam a mesma mensagem. A vida sempre encontra um jeito de continuar. Às vezes, ela apenas se recolhe nas sombras, esperando que estejamos prontos para redescobri-la. O megalodon, o mamute, o plesiosauro, o moquele-emembe. Todos são ecos do passado que nos lembram o quanto ainda sabemos pouco sobre o nosso próprio planeta. Talvez a extinção, como costumamos entender, seja apenas uma pausa no ciclo da vida. Porque, enquanto houver mares profundos, florestas intocadas e gelo eterno, sempre haverá espaço para o mistério. E quem sabe, talvez, em algum lugar neste exato momento, um olhar antigo ainda nos observe da escuridão, prova viva de que o passado nunca desaparece por completo, apenas adormece.